Senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Manaus. O cerimonial anuncia o início da reunião solene em homenagem ao Dia do Ciclista, comemorado no dia 19 de agosto, conforme requerimento número 2209/2018, de propositura do vereador João Luiz. E para presidir esta reunião solene, convidamos o vereador João Luiz. TV Câmara é o Legislativo Municipal mais perto de você. Você acompanha imagens do plenário da Câmara Municipal de Manaus em uma sessão solene em homenagem ao Dia do Ciclista, de propositura do vereador João Luiz, e será presidida pelo mesmo. Autoridades, parlamentares, senhoras e senhores, boa tarde cerimonial. Invocando a proteção do nosso Senhor Jesus, nós declaramos aberta a reunião solene em homenagem ao Dia do Ciclista. Para participar da mesa diretora desta reunião, convidamos a Sua Senhoria, o senhor João Carlos dos Santos Melo, secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, neste ato representando a Prefeitura de Manaus. A Sua Senhoria, o senhor Cleiton Cardoso dos Santos, professor mestre da Escola de Educação Física, neste ato representando a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. A Sua Senhoria, o vereador Robson da Silva Teixeira, o vereador Raulzinho. A Sua Senhoria, o senhor Fernando Barroso de Souza, presidente da Comissão de Ciclismo do Amazonas. A Sua Senhoria, o senhor Paulo Henrique Santana Aguiar, coordenador do movimento Pedala Manaus. A Sua Senhoria, o senhor Glauber Morré, representando o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. A Sua Senhoria, a senhora Cláudia Valente de Oliveira. Convidamos ainda a Sua Senhoria, a senhora Lani Uchoa, coordenadora do Pedala Manaus. E a Sua Senhoria, o senhor Rafael Lacerda, representando as relações institucionais do Abraciclo. Neste momento, convidamos a todos a ouvirmos o hino nacional brasileiro executado pela cantora Josi Carvalho. Ouvir do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se o teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, é forte, pável do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada
Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desses soles mães, gentil pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao sono o mar, a luz é o céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teu risonho limpo campos tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo ao laboro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues que a justiça clava fortes, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desses soles mães, gentil pátria amada, Brasil. Solicitamos ao mestre de cerimônia que faça uma breve leitura do histórico em homenagem à passagem ao Dia do Ciclista. O Dia Nacional do Ciclista é celebrado anualmente no dia 19 de agosto. A data foi aprovada com o propósito de aprimorar e criar novas oportunidades para promover a educação para a paz no trânsito, também estimulando o uso da bicicleta, a cidadania e a mobilidade sustentável e plural. Nesta data, em 2006, morreu atropelado o biólogo brasiliense Pedro Davisson, atingido por um carro aos 25 anos, enquanto andava de bicicleta no eixão sul de Brasília. A data é lembrada por ciclistas de todo o país. O ciclismo é uma modalidade indicada para pessoas de qualquer idade, sendo uma das atividades que apresenta menor sobrecarga nas articulações e está ganhando cada vez mais praticantes. A prática de ciclismo traz inúmeros benefícios, como o alívio do estresse e de tensões do cotidiano, aumento da capacidade aeróbica, auxilia na eliminação de gorduras localizadas, melhora o condicionamento físico e auxilia nos sistemas respiratório, cardíaco e vascular. Manaus tem se destacado na luta pela mobilidade urbana para bicicletas, por uma cidade mais humana, saudável e democrática. Dentro desse contexto, ocorreu o surgimento do Pedala Manaus, incentivando o esporte, o transporte, lazer e qualidade de vida. Há pouco tempo, a demanda pelo uso da bicicleta ainda era invisível e as ações precisavam de visibilidade e participação popular. Foi quando os integrantes do movimento resolveram promover encontros semanais, a fim de estimular que mais pessoas tivessem coragem de encarar a cidade sobre duas rodas. Manaus tem hoje uma participação consistente e bastante importante no cenário do ativismo no Brasil, promovendo articulação política com gestores municipais, participação em eventos, organização do primeiro Fórum de Bicicletas Manaus e fomento intenso ao debate sobre legitimação da bicicleta nas ruas. O número de ciclistas na cidade é refletido pela quantidade de grupos de bicicleta que surgiram e o fortalecimento de grupos antigos. Outro indicativo é o aumento no volume de vendas de bicicletas, peças e acessórios em Manaus, aquecendo o mercado como nunca acontecera antes. Neste contexto, o movimento Pedala Manaus é um agregador de forças, possibilitando que mais ciclistas se engajem, participem, contribuam e lutem pelas mudanças no mundo. Nesse momento, assistiremos um vídeo em homenagem ao Dia do Ciclista. Pediria com a técnica pudesse diminuir a luz um pouco.
para que possamos assistir aqui o vídeo. Por favor. Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura desta Câmara Municipal, temos a honra de fazer a entrega dos diplomas de honra ao mérito em homenagem ao Dia do Ciclista. E para fazer esta honraria, convidamos o vereador João Luiz. Com a senhora Cláudia Valente de Oliveira. Diploma de honra ao mérito. A Câmara Municipal de Manaus, em alusão ao Dia do Ciclista, concede o diploma de honra ao mérito a Cláudia Valente de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauense em prol da mobilidade urbana e da inclusão social. Manaus, 29 de novembro de 2018. Cleomberg Farias de Lima. Senhor Daniel Silas Freitas da Gama. Senhor Fernando Barroso de Souza, presidente da Comissão dos Ciclistas do Amazonas. Senhor Francisco Adriano da Silva. Lani da Costa Uchoa Vieira. Márcio Paiva dos Santos. Paulo Henrique Santana Aguiar, da Associação Ciclística Pedala Manaus. Verusa Siqueira dos Santos. Termina aqui os nossos homenageados. Se porventura alguém que chegue ou ainda esteja por aqui para receber o seu diploma de honra ao mérito, basta procurar a assessoria do vereador João Luiz.
Neste momento, convidamos o vereador João Luiz para fazer seu pronunciamento. Quero convidar nosso nobre amigo vereador Raulzinho a presidir aqui enquanto nós realizamos nosso pronunciamento. Concedo a palavra ao novo vereador e deputado, a partir de janeiro, João Luiz. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores, muito boa tarde, à equipe técnica, ao cerimonial, aos assessores, a todos presentes. Quero cumprimentar a mesa, está aqui composta pelos João Carlos dos Santos Melo, secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, nesse ato representando o prefeito Arthur Vigílio Neto, Prefeitura de Manaus, a senhora, o senhor Cleito Cardoso dos Santos, professor mestre da Escola de Educação Física, neste ato representando a Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Quero cumprimentar aqui novamente o vereador Robson da Silva Teixeira, que é o Raulzinho, o senhor Fernando Barroso de Souza, que é o presidente da Comissão de Ciclismo do Amazonas, o senhor Paulo Henrique Santana Guiar, coordenador do Movimento Pedala Manaus, prazer, Paulo, o senhor Glauber Moré, que neste ato está representando o bispo Claudinei Mantovani, que lidera o Estado do Amazonas na Igreja Universal do Reino de Deus, que tem sido muito importante com os trabalhos sociais aqui em Manaus, no Amazonas. E também a senhora Cláudia Valente de Oliveira, que também compõe a nossa mesa, a senhora Lani Uchoa, coordenadora do Pedala Manaus, e o senhor Rafael Lacerda, que está aqui representando as relações institucionais da Drabaciclo. Muito obrigado pela presença. E muito obrigado pela presença de todos os... Aqui tem ciclistas, tem amantes do ciclismo, nós temos aqui também um engenheiro que hoje está como subsecretário ali também da Sengel, João Holanda, que tem feito ajudado ali com um belo trabalho ao secretário João Carlos, na Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. E eu quero também aqui cumprimentar muitos integrantes da FJU, que também tem um trabalho brilhante por meio do esporte, já fez vários eventos no ciclismo aqui em Manaus, e a todas as pessoas que aqui compõem, faz força, né, para que o ciclismo, de fato, de verdade, venha funcionar aqui na cidade de Manaus. Nós tivemos, junto com o Paulo, em um fórum muito importante, e ali podemos perceber que outros países e outras cidades estão bem na frente. E isso que nós queremos também para a nossa cidade, porque o ciclismo não ajuda só a saúde, mas principalmente a mobilidade. E nós temos visto que a bicicleta é de muita importância e vai se tornar muito mais, porque o volume de crescimento é grande e precisamos discutir isso, fazer vários debates e esses debates se tornarem real, sair do papel e se tornar realidade. Nós temos visto, o nobre amigo presidente vereador Raulzinho, algumas obras que serão inauguradas em breve aqui na nossa cidade, que não tem um palmo de ciclovia. E isso nos causa muita tristeza, porque dentro do projeto, já era para estar incluso a ciclovia. Já era para incluir a ciclovia. Nós estamos vendo também as obras em andamento na AM070, que vai a Manacapuru, uma obra grande, que também dentro do projeto já poderia contemplar uma ciclovia para que a pessoa pudesse ir para Iranduba de bicicleta, Manacapuru de bicicleta, fazer até Novairão, ver os botos,
de bicicleta, mas sabemos que falta muita vontade para poder fazer isso acontecer. E por isso que nós estamos aqui, nesta sessão, homenageando os ciclistas e, ao mesmo tempo, mostrando a importância que deve ser, a partir de então, os projetos de mobilidade urbana, incluindo, dentro desses projetos, as ciclovias. Que isso vai ajudar e muito, porque os ciclistas andando sem uma segurança causa o que o nosso nobre do cerimonial falou, que foi a morte do ciclista lá em Brasília, que provocou todo esse movimento, e também aqui em Manaus houve esses acidentes. E podemos evitar isso se tivermos políticas públicas sérias, e isso nós, como estava ali na Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, passamos há 10 meses, trabalhamos, fomos debater, chamamos o Paulo para o debate, chamamos o Juliano para o debate da federação, chamamos o presidente da federação do debate, e o secretário João Carlos de Mello vem dando continuidade com uma equipe que tem lá, uma equipe boa, uma equipe disposta a fazer acontecer, tanto que nós aqui, Paulo, fizemos uma indicação para que, dentro dos espaços municipais, venham ter bicicletário, para pelo menos incentivar a pessoa a ir aos espaços municipais de bicicleta e ter onde ela deixar a bicicleta. Né? Então, já é um incentivo para a pessoa ver um bicicletário. Então, se lembra, tem um bicicletário, eu posso deixar minha bicicleta em segurança enquanto eu faço as minhas atividades esportivas dentro dos centros. Então, precisamos nos unir em um só propósito, em um só fundamento, para que o que está nos pensamentos se torne realidade. Porque se a gente debate aqui, debate lá, debate daqui, não tiver ação, todo o debate vai ficar apenas escrito em folhas e vai para os arquivos municipais das bibliotecas. E nada vai se tornar efetivo e as pessoas vão sofrendo aí a 3x4. Então, eu quero parabenizar todo o movimento de ciclismo que tem em Manaus, todo o movimento de ciclismo que tem no Amazonas. A partir do ano que vem, vamos estar na Assembleia Legislativa e já nos colocamos à disposição, como sempre tivemos, Paulo, e todas as lideranças de grupo de ciclistas, para que ali na Assembleia Legislativa, não só em Manaus, mas como em todo o estado do Amazonas, nós venhamos fazer com que esses projetos se tornem real. Então, vamos propor ali na Assembleia vários debates nos municípios, para que nos municípios não venha acontecer o que a gente já vê aqui acontecendo na nossa cidade. Né? Pessoas morrendo na 3x4, e nós podemos muito ajudar como gestor público, como pessoa pública, ajudar o executivo, ajudar também os grupos com ideias. Os grupos têm brilhantes ideias. Pedala Manaus tem ideia, todos os grupos têm ideias, então vamos unir essas ideias e fazer com que essas ideias se tornem real. Se precisar ir em Brasília, vamos fazer uma comissão, vamos a Brasília para poder fazer acontecer e isso o nosso povo ser beneficiado. É uma necessidade, Hoje, a bicicleta, esse projeto se tornou uma necessidade de mobilidade e também de saúde, porque antigamente os nossos pais nos ensinavam a andar de bicicleta de cedo, botava as rodinhas, né? Caía, levantava. O secretário João Carlos se ralou muito demais no joelho, né? Caía, levantava desde pequeno. Então, desde pequena, a gente aprendia a andar lá com as bicicletas, no velocípede, e isso foi pegando aquele gosto, coisa que hoje está trocando a bicicleta pelos smartphones. Hoje a bicicleta é no smartphone. As crianças estão vidradas nos smartphones, deixando essas práticas esportivas, principalmente da bicicleta, de lado. E isso precisamos com informações, por isso que na última sessão aqui plenária, o vereador Rosinho estava, nós debatemos aqui sobre as informações, em divulgar os telefones, em divulgar, quanto mais informações levarmos para o nosso público, para o nosso povo, mais informados vão estar dos benefícios. E é isso
que essa casa está aqui à disposição, nós vamos estar ali na Assembleia Legislativa também à disposição para juntos formarmos aí uma força-tarefa e fazer acontecer o que tem que acontecer. Parabéns a todo ciclista do Amazonas. Queremos convidar agora para fazer o seu pronunciamento o senhor João Carlos dos Santos Melo, secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, neste ato representando a Prefeitura de Manaus. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente, excelentíssimo vereador João Luiz Almeida da Silva, a sua senhoria, o senhor Clailton Cardoso dos Santos, professor, mestre da Escola de Educação Física, o nosso vereador Robson da Silva, que na realidade é o Raulzinho, mas é Robson da Silva, a sua senhoria, o senhor Fernando Barroso de Souza, presidente da Comissão de Ciclismo do Amazonas, a sua senhoria, senhor Paulo Henrique Santana Guiar, coordenador do Movimento Pedala Manaus, a sua senhoria, o senhor Glauber Moré, representando o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, bispo Claudinei Mantovani, e a sua senhoria, Cláudia Valente de Oliveira. Boa tarde a todas as senhoras e aos senhores. Nós ficamos felizes por estarmos aqui representando o nosso prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, que tem tido um olhar, aliás, tem tido não, sempre teve um olhar muito carinhoso, muito especial com o esporte. Haja vista que em todos os momentos em que ele é indagado a respeito de assuntos de esporte, ele se coloca à disposição para poder atender imediatamente. Trago aqui o abraço dele a todos vocês e também deixar claro que nós estivemos no dia do anúncio da Corrida Internacional de Manaus, que voltou, inclusive, no ano passado a funcionar com o então secretário João Luiz, hoje nosso deputado eleito. Essa corrida, no dia do anúncio dela, o nosso prefeito fez um desafio e incluiu nesse desafio exatamente o ciclismo, falando a respeito de nós termos ali 24 horas, a exemplo de outros países que já praticam assim. E nós assumimos o compromisso, a responsabilidade de fazer com que isso se torne real, não seja apenas uma boa ideia ou um bom desafio lançado, mas que se concretize de verdade. E pode ter certeza, isso eu digo a todos da mesa e a todos que estão aqui ou verão esse vídeo, que certamente isso vai acontecer e vai ser um ponto muito positivo para a nossa cidade, uma vez que a nossa cidade tem necessidade imensa de fazer com que não apenas tenhamos consciência das ciclovias que são necessárias nas nossas vias, o respeito que tem que se ter com aqueles que praticam esse esporte, o ciclismo, mas também aqueles que de repente nem praticam tanto, mas vão passear com a sua família. Todos necessitam dar o respeito e ser respeitado. Nosso trânsito precisa deixar de ser violento como tem sido. E as ciclovias na nossa cidade, nos nossos espaços públicos, elas necessitam estar presentes sim. Nós, inclusive, temos alguns projetos, o João Holanda, que é o nosso subsecretário, quando engenheiro, assumindo a direção de engenharia na secretaria, nós tivemos algumas reuniões a esse respeito, há um projeto, inclusive, para implantar dentro das secretarias, dentro da secretaria no Coroado, fazermos ali a ciclovia também ali dentro, não apenas o bicicletário, mas também, além disso, nós colocarmos as ciclovias em outros locais importantes da cidade. É preciso isso, esse olhar é importante, inclusive pelo que o nosso, hoje, vereador, mas deputado eleito João Luiz falou, não é apenas a situação de termos um pequeno espaço, um pequeno olhar, mas é um todo, nós precisamos avançar. Nós temos aí tantas coisas ruins que infelizmente avançaram,
precisamos fazer com que as coisas boas avancem. E isso acontece quando nós unimos força. Unimos, sim, a população, unimos os praticantes do esporte, unimos as autoridades, colocamos todos dentro do assunto para que assim consigamos ter êxito e façamos com que o olhar federal venha para cá, o olhar do governo tenha mais carinho, como o próprio João Luiz também falou, nós estendermos além de Manaus, irmos para além de Manaus, para todo o nosso estado, que é necessário. Eu quero aqui deixar os meus parabéns a todos os praticantes do ciclismo, a todos os ciclistas, a todos aqueles que estão começando agora, que alguns, inclusive, têm saudade, né? Depois que começou a usar carro, nunca mais pegou na bicicleta. Tem uma galera assim, né? É verdade, depois que começou a utilizar o carro, esqueceu a bicicleta, deixou de lado, já nem põe mais a mão. Tem saudade da infância. E a bicicleta é uma coisa interessante, ela nos ensina o equilíbrio na vida. Se nós formos meditar sobre isso, nos deixa muito emocionados, porque quando você começa a observar o que o equilíbrio da vida nos traz, isso é muito importante. Há pessoas que desequilibram facilmente, mas quando ela se esforça, quando ela se dedica, ela aprende a ter equilíbrio. E isso é em tudo na vida pública, na vida privada, na vida em família, nós precisamos ter equilíbrio. Parabéns a esses que são apaixonados em viver equilibrados, fazendo assim com que a sociedade volte a ser equilibrada. Deus abençoe a todos. Convidamos agora para o seu pronunciamento o vereador Robson da Silva Teixeira, nosso vereador Raulzinho. O homem é alto. Ser baixinho é complicado, né? Todo palanque eu fico para trás, ninguém nem me vê. Ainda mais com um homem desse gigantesco aí. Bem, gente, boa tarde a todos. Para mim é um prazer imenso ouvir o vereador e deputado João Luiz ser convidado para mais uma solenidade como essa. Hoje de manhã estive aqui no grande evento também de 136 anos da Escola Adventista, promulgada pelo vereador Samuel, e agora aqui, mais uma vez, uma grande solenidade, uma grande iniciativa deste grande vereador e, com certeza, desse grande deputado estadual, que será na Assembleia Legislativa, o vereador João Luiz. Quero compartilhar em nome dele todos os da mesa, né, todos da mesa, e quero dizer a vocês da honra, né? Honra. Eu me lembro muito bem, quando eu era... Vou contar uma história aqui. Quando eu era pequeno, muito pequeno ainda, eu tinha o sonho de ter uma bicicleta. E minha mãe costureira, e todas as vezes eu pedia a ela. E ela não tinha condições de comprar. Tinha meu irmão e minha irmã. Quando foi um dia, vereador João Luiz, ela conseguiu dinheiro para comprar uma bicicleta. E essa bicicleta foi dividida entre mim e o meu irmão. Como ele era maior, nunca ele cumpriu os acordos comigo. Quando eu chegava no meu dia, nada. Chorava, saía correndo atrás dele, ele saía na bicicleta, só via ele à tarde. E só fui ter uma bicicleta depois de adulto. Foi o dinheiro do meu bolso, consegui comprar uma bicicleta. Mas o que a gente vê hoje é as crianças perdendo esse sonho, né? Sonho de ter uma bicicleta por outros objetos. Um smartphone, computador, algo eletrônico. E a bicicleta, ela não é só um bem para a saúde, ela é um bem para o trânsito, ela é um bem para o meio ambiente, porque mais bicicleta nas ruas e menos carros, nós estamos contribuindo com o meio ambiente, nós estamos deixando de poluir. Agora, o vereador João Luiz acabou de falar uma coisa muito importante aqui.
vai se inaugurar uma grande via, né, Avenida das Flores, e no seu projeto não foi colocada uma ciclovia que seria de extrema importância. Veja bem de onde ela começa e onde ela vai terminar. Seria um espaço muito, muito bom, e que com certeza vários ciclistas estariam presentes ali, mas com a segurança devida com as ciclovias. Mas aí, o que a gente nota é que ao longo dos anos, não é agora, ao longo dos anos, nunca se pensou em uma metrópole. Nunca se pensou em uma cidade com bicicletas, nunca se pensou numa cidade com ciclovias, nunca se pensou numa cidade para deficientes, cadeirantes. O que a gente vê mais em prédios públicos, em prédios, é que não tem. Uma vez o cadeirante vai lá, tem maior dificuldade de entrar no prédio, a gente tem que carregar. Mas a gente nota que há uma vontade de mudar isso, né, de mudar essa história. Até pelo bem da cidade, é necessário. Se nós não fizermos isso o quanto antes, nós estamos passivos a ficar para trás novamente dos outros países que pensaram na mobilidade e que incluíram a bicicleta nesta mobilidade. A gente nota, assim, o prefeito Arthur, como o secretário falou, ele gosta, ele pratica o esporte, ele anda de bicicleta, ele gosta. Mas, ao longo dos anos, não foram investidos, aí tem que ter um pontapé inicial, alguém que queira começar, mas não adianta só a Prefeitura Municipal de Manaus querer, se o governo não ajudar, se o governo federal não ajudar. O investimento tem que ser macro. Tem que ser macro. Governos que andam de lados opostos, quem perde com isso é a população. Governos que pensam inteligentemente e caminham juntos, as coisas acontecem. O que a gente nota e vem notando é que, ao longo dos governos que se passaram, é que quando um gestor faz um bom projeto, o outro que assume acaba. E todo o tempo a gente vai começando do zero. Pode prestar atenção. Os grandes projetos que funcionaram na nossa cidade, quando aquele gestor saiu, que acreditou e fez que deu certo, o outro que assumiu decidiu, para apagar o nome de quem fez, acabar com aquele projeto e começar do zero. E ao longo dos anos a gente vem começando do zero. Cidades preparadas, eu vi o próprio prefeito Arthur nessa tribuna, João Luiz falando, Curitiba, para uma pessoa ser um mau prefeito lá, ele tem que ser ruim mesmo. Porque é uma cidade planejada. Quando um prefeito sai, o outro que entra, ele vai dar continuidade em todos os projetos que foram deixados pelo antecessor dele. E assim eles vão crescendo, porque quando o prefeito assume, ele já tem sua programação de 4 anos e que vai acontecer o que ele tem que fazer. O que aconteceu, todo mundo sabe, ao longo desses anos. E vamos falar, o único que ainda tentou e está fazendo em algumas ciclofaixas e tentando buscar mecanismos para ajudar é essa administração. As outras passadas fizeram algo por isso? Vocês lembram? Se fizeram algo? Nada. Então, essa administração, nós estamos vendo que ela está com vontade de estar começando algo. Agora, vamos esperar que os outros que vierem continuem. Porque senão quem perde não é só vocês. Quem perde é a cidade, quem perde é as pessoas, quem perde é o meio ambiente. Quem perde é o mundo. O mundo perde. Porque quando a gente polui algo que a gente poderia poluir menos, quem perde é o mundo. Quem perde são nossos filhos, quem perde são nossos netos.
Quem perde são as nossas gerações que vão ficar e que nós vamos partir. Nós estamos aqui de passagem. Ninguém será eternizado aqui. Pode ser eternizado por Deus se fizer coisas boas. Porque quem faz o bem, colhe o bem. Quem faz o mal, colhe o mal. Aí eu tenho certeza que, quando o vereador João Luiz assumiu a Secretaria de Esporte, que ele precisava disso, de alguém para dar uma sacudida, precisa de gestores que vão lá, sim, que levem para o prefeito e se interessem. Porque, vamos dizer, tem gestores que não se interessam. Tem medo de levar problemas, porque acha que é problemas. Para o prefeito, para o gestor. Secretário bom, gestor bom é aquele que diz, prefeito ou governador, nós podemos resolver. Não tudo, mas nós podemos dar início a uma grande história que outros que virão daqui a 10, 15, 20 anos, poderão completar o nosso legado que nós começamos. Se não começar, nunca terminará. Então, alguém começou. Aí já quero me deixar à disposição, vereador João Luiz e deputado. Você vai para a Assembleia, mas quero dizer a todos vocês, aos movimentos ciclistas, que tenham em mim um vereador aqui que vou estar disposto a levantar todas essas teses, vou estar disposto, vereador João Luiz, no ano que vem, está tomando a mesma iniciativa que Vossa Excelência tomou, de tornar novamente, fazemos aqui uma grande e justa homenagem com a sua presença ao ciclista, e eu tenho certeza que, com fé em Deus, a gente tem que acreditar no homem, tem que acreditar nas pessoas, porque na política, vou ser sério, existe muita gente que não presta, é verdade, como em todo segmento, mas também existe muitas pessoas boas, e se tem uma pessoa boa que eu conheci, foi esse grande e nobre deputado, que Deus abençoou, vereador João Luiz, que eu peço uma salva de palmas e que Deus abençoe a todos. Convidamos agora para fazer o seu pronunciamento a sua senhoria, o senhor Paulo Henrique Santana Aguiar, coordenador do movimento Pedala Manaus. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas presentes aqui. Boa tarde aos membros da mesa. Quero primeiramente agradecer ao vereador e hoje deputado eleito João Luiz pela iniciativa, né, e pela honra também, né, porque, como bem falaram ainda há pouco, pedalar em Manaus é para heróis. Tá? Pedalar em Manaus é um ato de resistência. Só que antes de falar de Manaus, eu queria falar um pouquinho da bicicleta. Não sei se todos aqui têm a noção da grandeza que é esse modal. O Brasil hoje é o 4º maior produtor de bicicletas do mundo. Não sei se todos sabiam disso daí. A gente produz anualmente quase 4 milhões de bicicletas. E a Zona Franca, a cidade de Manaus, produz 20% dessa produção. A gente deve produzir esse ano em torno de 800 mil bicicletas, um acréscimo de 15% em relação ao ano passado. E, além disso, Manaus abastece o mercado brasileiro com 40% de todas as bicicletas que são vendidas no Brasil. E aí a gente fala, pô, e por que pedalar em Manaus é difícil? E não é o Paulo que fala que é difícil. Quem fala que é difícil são os especialistas, as pessoas que vêm a Manaus para entender o que é pedalar aqui. E quem fala isso é o Ministério das Cidades, que recentemente lançou uma pesquisa, um estudo, dando um título muito triste para a nossa cidade, que é a cidade, que é a capital do Brasil, com a menor malha infraestrutura quando se compara por habitantes. Estamos em último lugar, infelizmente. Tá? Nós somos uma cidade difícil de pedalar porque as nossas vias são muito rápidas, as velocidades aqui são de 60 km por hora, é uma coisa que vai contra tudo aquilo que o mundo está praticando, que é diminuir as velocidades para haver compartilhamento. A gente não tem fiscalização, a gente está mais de 3 anos sem radares na cidade, e para piorar, o nosso cidadão, ele ainda não entendeu que a bicicleta é um veículo, que a bicicleta ela faz parte da cidade,
que em cima de uma bicicleta vai uma vida e que a bicicleta ela faz parte da solução dos problemas de mobilidade urbana. O vereador falou ainda há pouco que uma bicicleta a mais é um carro a menos. Então, essa honra aqui para o ciclista representa tudo isso, porque a gente está fazendo um bem danado para a cidade. A gente está deixando de poluir, a gente está deixando de fazer barulho, a gente está liberando espaço que, infelizmente, são tomados pelos carros. Esses espaços eles poderiam ser praças, eles poderiam ser bibliotecas, eles poderiam ser espaços de convivência. A gente poderia ter uma cidade mais humanizada. Essa gestão, na verdade não, essa segunda, né? Que se fala de bicicleta. Desde 2012, na verdade 2013, foi a primeira gestão que eu, desde o tempo que eu cheguei aqui em Manaus, que eu não sou manauara, discute o tema bicicleta. Mas, infelizmente, tem um número muito ruim, porque desde 2013 até agora já foram 20 pessoas mortas. 20 cidadãos que optaram pela bicicleta como forma de deslocamento, que deveria ser algo democrático, né? Afinal de contas, a gente deveria escolher qual modal usar e isso ser feito com segurança, né? Infelizmente, a gente não tem essa segurança. E essas 20 pessoas morreram. Então, hoje, quando uma criança deixa de usar uma bicicleta, quando um pai não dá uma bicicleta para um filho, não é só pela questão do smartphone, não. É porque as pessoas têm medo de morrer. Numa pesquisa recente, feita agora, agora em 2018, mostra por que o ciclista manauara não pedala mais. Ele não pedala mais não é porque não tem a ciclovia, é porque ele tem medo de morrer. As pessoas hoje não usam a bicicleta porque têm medo de ser atropeladas. Né? Tem medo da violência do trânsito, não é violência urbana, tá? Não é segurança. Isso aí não assusta o ciclista. Tanto é que a gente não tem caso de ciclistas sendo assaltados no meio da rua. Mas a gente tem casos todo dia, diário. O Marcelo, que ainda não pôde vir, que é de um grupo de pedal, ele não pôde vir porque ele foi atropelado, quebrou um braço, tá machucado e tudo mais. Então a gente precisa que a bicicleta seja vista de uma outra forma, não apenas lúdica, ou como um meio de lazer, ou como esporte. Eu acho que o trabalho que o vereador faz de estimular o esporte ele é muito importante, mas ele não pode esquecer que se a gente estimular o cidadão comum a usar uma bicicleta, ele pode se tornar um grande atleta no futuro. Se a gente estimular mais pessoas a usar a bicicleta, isso pode aquecer a nossa economia. Os dados que foram passados ainda há pouco são fantásticos. Está se vendendo mais de bicicletas, está produzindo mais de bicicletas. Isso gera emprego, isso gera renda. E a gente tem exemplos aqui, a gente tem as bikes merendeiras. Todo mundo já viu aquele pessoal vendendo a merenda, o lanche. O Uber já está fazendo entrega de bicicleta. Já tem várias empresas no Brasil afora que fazem entrega de encomenda com bicicleta. Olha o quanto a gente poderia estar gerando de renda, de emprego, de capacitando pessoas na periferia para ter a bicicleta como uma fonte de renda. E a gente não faz porque falta vontade política. É essa a verdade, amigos. Eu sei que precisa de recursos do governo federal, precisa de investimento, mas existem soluções que são básicas. São com uma lata de tinta, desculpa a brincadeira, com uma lata de tinta a gente podia resolver uma pá de problemas aqui em Manaus. Só para dar um exemplo para vocês, a gente recentemente mediu várias avenidas, a largura de várias faixas. Pena que não tem ninguém do Implurb aqui. Da largura das faixas de rolamento de várias ruas onde passam muitos ciclistas em Manaus. Elas têm, em média, uma largura de 3,5, 3,60. A largura mínima que o plano diretor da cidade exige é 2,60. Se a gente fizer uma readequação dessas faixas, sobra espaço para colocar ciclovias em praticamente toda Manaus. Toda Manaus eu estou falando. Nem precisaria ser toda Manaus, tá? Basta mapear as vias onde passam muitos ciclistas. A gente manteria as faixas de todos os carros, diminuiria a velocidade, isso não ia causar congestionamento, porque há estudos científicos que mostram que quanto menor a velocidade, menor os congestionamentos, e a gente garantiria a segurança que o ciclista precisa para poder circular na cidade com segurança, com respeito, com proteção e tudo mais. Então eu peço encarecidamente a esta casa, ao deputado que vai assumir um cargo na Assembleia Legislativa, que olhem mais pelos ciclistas, que ponham na pauta a bicicleta. Eu perguntei para a Malu, eu tenho onde guardar minha bicicleta quando eu chegar na Câmara Municipal? Ela falou, não tem bicicletário lá. É uma casa do povo.
E como é que o povo vai estacionar sua bicicleta aqui se ele não tem onde estacionar? Há um projeto de lei, se eu não me engano, da vereadora Terezinha Ruiz, onde ela estabelece que 3% das vagas de carro deveriam ser destinadas à bicicleta. Eu não tenho bem certeza qual é o PL, mas eu posso pesquisar. Então, essa casa precisa ser produtiva em relação à bicicleta. Ela pouco produz, pouco se debate mobilidade urbana aqui nessa casa. O nosso plano de mobilidade urbana ele foi sancionado em 2015, dezembro de 2015. Ele não avançou nada, gente. A gente não tem definido ainda qual vai ser o modal de massa, a gente não sabe se é BRT, se é VLT, se vai ser trem, se vai ser uma espaçonave, a gente não sabe. O plano de mobilidade urbana, ele determina, tá? Ele determina, gente, como prioridade o transporte ativo, ou seja, quem caminha e quem pedala, e determina também que deve se priorizar do transporte público. E a gente, infelizmente, continua fazendo obra para carro. Quanto mais obra para carro, mais carro. Quanto mais carro, mais congestionamento. Mais carro significam mais mortes. São 46 mil pessoas que morrem por ano no Brasil por conta de acidentes de carro. Isso é um absurdo, a gente não deveria tolerar isso daí. Enquanto o mundo todo está tirando o carro da rua, o Brasil está colocando mais carro. Então, assim, dá para fazer essa convivência pacífica? Dá. É só ter vontade política. Soluções muito baratas são possíveis. Uma campanha de proteção do ciclista nos moldes da Tô na Faixa seria de uma grande valia, porque isso ia conscientizar todo mundo, não só quem pedala, mas quem dirige, quem caminha, quem anda de ônibus e tudo mais. Então, essa casa tem a obrigação de falar do ciclista, de proteger esse ciclista. Né? Quantos de nós aqui gostaríamos de ir de bicicleta para o trabalho e economizar 13 mil reais por ano, que é quanto se gasta em média com um carro aqui no Brasil? E pegar esses 13 mil e investir numa faculdade, investir numa viagem para o exterior, investir no seu crescimento pessoal, abrir um negócio próprio. Então, precisamos, sim. O Dia Nacional do Ciclista é por conta da data fatídica. O Davidson, lá de Brasília, que eu conhecia. A gente tem o Dia Municipal do Ciclista também, que, por coincidência, é na mesma data. É legal termos essa data no calendário, mas ela sozinha, ela não vai resolver o problema do ciclista. É preciso que nós tenhamos ações, é preciso que nós tenhamos empenho e nós precisamos ter vontade política para que isso aconteça. De qualquer forma, muito obrigado mais uma vez pela homenagem, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando e falar uma coisa para vocês, a bicicleta salva, tá? A bicicleta salva. Pena que nem todos pudessem estar aqui, mas tem histórias fantásticas de como a bicicleta transformou vidas aqui, de pessoas que emagreceram 50 quilos, 60 quilos, pessoas que se curaram de depressão, pessoas que começaram a pagar uma faculdade porque passaram a usar a bicicleta como negócio, sabe? Pessoas que passaram a ter uma vida muito melhor, então, não só relacionada à saúde, mas ao psíquico também, pessoas que foram curadas da depressão por conta da bicicleta. Então, a bicicleta, além de transformar as pessoas, ela transforma a cidade também, não esqueçam disso. Obrigado. Convidamos agora a Sua Senhoria, a senhora Cláudia Valente de Oliveira, para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria dizer que é uma covardia falar depois do Paulo Aguiar, né? Porque ele já disse praticamente tudo que eu tinha que dizer, eu não vou ser repetitiva. Primeiramente, agradecer ao vereador essa oportunidade maravilhosa, essa lembrança que ele teve, né? E eu gostaria de falar, não como representante de nenhum grupo, eu gostaria de falar como cidadã e como usuária da bicicleta, sempre que me é permitido. Porque, se eu pudesse, eu gostaria de usar a bicicleta em todos os meus deslocamentos. Mas nem sempre é possível, porque a nossa cidade não permite. Manaus não é amiga da bicicleta. E é um meio de transporte mais maravilhoso que existe. Nós vimos que, antes da fala do Paulo Aguiar e do vereador, que colocou a bicicleta como meio de transporte, como uma forma de ir e vir, ela foi tratada como um esporte, lazer, e não está errado. Não é como o representante do nosso prefeito até filosofou, né? Porque a bicicleta inspira tudo isso. É um veículo tão maravilhoso que, quando a gente fala em bicicleta, automaticamente vem a nossa memória, a infância, passagens felizes da nossa vida, o lúdico, a brincadeira e a enorme felicidade que pedalar nos proporciona. Então,
andar de bicicleta não deixa de ser um passeio, porque quando eu me desloco, várias pessoas já me perguntaram, Cláudia, qual é a melhor coisa, qual é o momento triste quando você se desloca de bicicleta? Eu não vou falar da violência, que todos já sabem. O momento mais triste é quando eu chego no meu destino, porque acaba o meu passeio. Porque se deslocar de bicicleta é, sim, passear também, né? Por isso que as pessoas confundem tanto a bicicleta com divertimento, porque enquanto a gente se desloca, a gente se diverte. Eu uso a bicicleta sempre que possível para ir trabalhar, faço feira de bicicleta, visito os amigos, vou me divertir de bicicleta sempre que possível, nos meus compromissos, mas, infelizmente, em virtude da violência, eu sou uma dessas pessoas que o Paulo Aguiar citou, que tem utilizado a bicicleta cada vez menos por conta da violência, né? Não da criminalidade, mas da violência dos motoristas, dos usuários de veículos automotores. E para uma mulher, se pedalar em Manaus já é difícil, para uma mulher é muito mais difícil ainda. Porque, além das grosserias que a gente escuta, existe também o fator da covardia. Quando alguém vê uma mulher em cima de uma bicicleta, ela é mais frágil, então é mais fácil agredir, não só com palavras, mas com atitudes. E eu sofro muito essas agressões diariamente quando eu ando de bicicleta, às vezes na rua da minha casa, né? Então, é bem complicado. Eu às vezes, choro quando eu chego em casa. Eu gosto muito de dizer isso. Quando eu coloco a bicicleta dentro do portão da minha casa, eu choro, porque eu passei tanta violência em curtos trajetos, às vezes, que eu choro de felicidade de ter conseguido voltar viva para casa, para minha filha, né? Porque, por essa questão das pessoas associarem a bicicleta ao lazer, o motorista ele se irrita muito quando ele vê um ciclista, porque ele acha que a gente está se divertindo. A gente está, mas a gente também está fazendo o deslocamento que ele está fazendo de forma estressada, complicada. Eu estou fazendo da melhor forma possível, com um veículo não poluente, como já foi citado aqui. Estou melhorando a minha saúde, porque é um dos melhores exercícios cardiorrespiratórios que existe é a bicicleta, né? E que, como também foi dito na abertura, e aumentando o meu tempo de vida, né? Existem pesquisas que dizem que quem usa a bicicleta nos seus deslocamentos se aposenta 10 anos mais tarde, ou seja, é um ser muito mais produtivo para o Estado. Então, a bicicleta não só não gera despesa, não só não polui, mas ela gera muito lucro para o Estado. E o que é que está faltando para que a bicicleta seja encarada como um veículo, como uma forma de transporte, para que os nossos gestores, as pessoas que nos representam publicamente, possam olhar com mais carinho e melhorar a infraestrutura e nos proporcionar a possibilidade de usar a bicicleta sempre que a gente queira. Porque eu ainda não consegui vender meu carro, é meu sonho vender o carro e ficar só com a bicicleta. Eu quero morrer pedalando, mas não quero morrer por pedalar. Vocês me entendem? Eu quero pedalar em segurança. Eu digo que eu quero morrer pedalando porque eu quero ficar velhinha me deslocando de bicicleta, né? E quando o prefeito Arthur Neto iniciou a sua campanha da gestão anterior, ele abriu a campanha pedalando, gente. Ele abriu a campanha pedalando na Ponta Negra e depois ele foi pedalar com a gente no Pedala Manaus. E eu estive lado a lado com ele. E ele nos prometeu 80 quilômetros de ciclovia. Só aí ele já ganhou meu voto. Eu digo, agora vai. Agora eu vou poder pedalar com segurança. E eu tive a oportunidade de estar ao lado dele, perguntei, candidato, 80 quilômetros é pouco. E ele me respondeu, é pouco, mas é o que eu posso cumprir. E eu só vou prometer o que eu cumpri, o que eu posso cumprir. E terminou o primeiro mandato e ele não cumpriu. Como foi lembrado, antes não se falava na bicicleta pelos gestores anteriores. O prefeito Arthur Neto falou, mas ele pouco tem feito, né? Ele terminou o primeiro mandato e não fez absolutamente nada. Nada. Eu tentei, semana passada, eu não sei qual é a esfera municipal e a estadual, mas a questão da infraestrutura ela é muito importante também. Eu tentei assistir o jogo feminino de futebol feminino na arena semana passada e tive que voltar para casa, porque eu fui proibida de entrar porque eu não tinha onde deixar minha bicicleta. Então, imagina, na Arena da Amazônia, nós não temos um paraciclo sequer. A cidade não oferece infraestrutura, o trânsito é extremamente violento, os motoristas são mal educados, agressivos e desconhecem o Código de Trânsito.
né? O Paulo falou sobre a questão da velocidade nas vias. Eu não entendo como é que uma cidade com vias como Manaus tem 60 km por hora. É uma coisa absurda isso, né? Já está comprovado que velocidade não melhora a fluidez do trânsito, muito pelo contrário, né? E tira muitas vidas, porque assim como o ciclista, o pedestre também é invisível aqui na nossa cidade. É quase impossível caminhar. Eu gosto muito de caminhar também, de fazer meus trajetos caminhando, mas é bem complicado. Para caminhar aqui, a pessoa precisa ser atleta. Porque onde tem uma calçada, tem uma obra ou tem um poste no meio, e a gente tem que praticar salto em altura, salto em distância. É extremamente complicado. Então, eu não vou me alongar, né? Esse momento é um momento de muita felicidade. Quando eu recebi esse convite, eu dei pulos de felicidade, porque é tão bom a gente ser lembrado, né? E que o vereador que vai para a Assembleia Legislativa em breve, que ele continue lembrando da gente, continue lembrando desse momento maravilhoso que ele proporcionou, né? E da mesma forma que eu me enchi de esperança com o prefeito Arthur Neto, eu me encho de esperança com a fala de vocês, né? E com a lembrança de vocês de, será que agora vai? Será que Manaus que é esse polo, né, de fabricação que poderia ser exemplo para o Brasil inteiro, nessa questão da mobilidade ativa, eu falo tanto como ciclista como pedestre também, não, né? A gente aqui só tem lugar para carro, gente. Né? Só anda, e nem anda mais, porque o trânsito não comporta mais carro, né? Em qualquer horário a gente tem engarrafamento em Manaus, então era isso. Queria agradecer imensamente essa oportunidade, vereador João Luiz, e lhe pedir que continue com esse carinho com a bicicleta, né? Sempre vai ter o nosso apoio. Eu fiz questão de falar como cidadã e como usuária da bicicleta. Eu quero andar de bicicleta em todos os meus deslocamentos. Infelizmente, eu não posso, mas eu quero. E quem sabe, agora não vai, agora não é o momento, né? Muito obrigada. Queremos convidar agora para fazer o seu pronunciamento a senhora Lani Uchoa, coordenadora do Pedala Manaus. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui nesse momento solene, agradecer aqui o convite do vereador João Luiz, agradecer aqui a presença dos colegas membros também da mesa, e mais difícil ainda ficou eu, depois de Paulo e Cláudia, né? Do Pedala Manaus, são pessoas que eu conheci por meio da bicicleta. Se não fosse a bicicleta, eu jamais teria conhecido Paulo, jamais teria conhecido a Nádia, jamais teria conhecido muitas pessoas que, assim como eu, acreditam na bicicleta para diversas soluções. E aqui eu gostaria de aproveitar um momento, aqui, depois da fala dos meus colegas, e fazer aqui, trazer uma proposta de uma reflexão do papel da bicicleta na nossa cidade, do papel da bicicleta no mundo. Se você for observar, por que a gente tem acreditado tanto na bicicleta? Porque, para nós, cidadãos, profissionais, nós estamos aqui dedicando uma parte do nosso tempo de forma voluntária para fazer uma reflexão sobre a bicicleta, para comemorar também essa homenagem, mas também e principalmente fazer uma reflexão sobre o papel da bicicleta, não somente em Manaus, mas no mundo em si. Se vocês forem observar, aí vocês vão lembrar, eu acredito que a grande maioria de vocês já teve alguma experiência, mesmo que às vezes frustradas, né, com a bicicleta, correto? Acho que alguém aqui, com certeza, teve várias experiências com a bicicleta. Mas o que a bicicleta traz? A bicicleta traz, para mim, como cidadã, uma experiência de experimentar a minha cidade, coisa que eu não tive e não tenho com nenhum outro instrumento. Então, a bicicleta ela é disruptiva. Ela é simples, ela é uma tecnologia simples, mas, quando eu subo na bicicleta, eu me conecto com a minha cidade. Eu sinto o cheiro de Manaus,
Vocês já sentiram o cheiro de Manaus dentro de um carro, com ar-condicionado ligado? É impossível. Quando a gente sai de casa para ir ali na esquina, fazer uma compra, ir na padaria, nós vamos de bicicleta, ou vamos de carro, ou vamos a pé. Aí a gente olha para a calçada e percebe que é impossível ir a pé. E a gente vai de carro. Então, nós fechamos o carro, ligamos o ar-condicionado, ligamos o som, não temos conexão alguma com o espaço onde a gente ocupa. A gente não escuta aquele nosso espaço. Nós não sabemos o que está acontecendo ao redor da nossa casa. Até mesmo porque nós levantamos os muros. A bicicleta me permitiu enxergar Manaus de uma forma que eu nunca experimentei. Eu faço um convite, que vocês também experimentem enxergar Manaus de uma outra forma. Dá uma saidinha, um pouquinho a pé. E vocês, se vocês quiserem ir mais além nessa conexão, vão de bicicleta. Vocês vão ver como Manaus é bela, assim como também Manaus é cheia dos seus problemas. É impossível você deixar para lá ou se enganar e não perceber aquele lixo ali na esquina, aquele mau cheiro, aquela calçada mal construída, aquela calçada acidentada, aquela rua com buraco, aquele risco que as pessoas têm, se você não sair e experimentar a cidade. Mas é tão difícil a nossa cidade para a gente experimentar. A solução é ir de carro. E a gente vai. E a gente vai deixando esses problemas para lá. Quando eu falo de cidadania, eu falo exatamente dessa nossa possibilidade. É uma forma da gente perceber os problemas do dia a dia, os problemas comuns do cidadão. Eu mesma, agora há pouco, quando eu cheguei, tive que vir de carro. Né? Cheguei, estacionei, cadê calçada? Vocês conseguiram andar na calçada aqui ao redor desse local público? Não, é impossível. E ainda fui surpreendida com flanelinha, que vai me cobrar pelo uso do espaço público, na frente da casa do povo. Se não fosse a bicicleta, talvez eu nem me incomodasse com isso. Mas a bicicleta me fez perceber coisas pequenas do meu dia a dia que eu não estou mais disposta a deixar para lá. É por isso que eu digo que a bicicleta é disruptiva. Ela traz a nossa reflexão como cidadã. Isso, esse olhar crítico que a bicicleta nos permite contribuir criticamente também com a nossa cidade. As pessoas que aqui estão nessa casa e nos representam, nem sempre têm essas informações. Assim como nós, também não têm as experiências, às vezes, desse contato com a cidade, que nós, ciclistas, temos o privilégio. Então, nesse sentido, o convite é esse. Entendam como é importante a bicicleta como instrumento de cidadania. Se nós queremos uma cidade melhor, se nós queremos Manaus melhor, é importante que a gente traga mais ciclista. Toda cidade que tenha mais ciclista, tem mais pessoas mais saudáveis, a cidade é mais saudável. Menos morte. Vamos mudar um pouquinho essa história de morte por ciclista? 20 pessoas que morreram nesse período, né, Paulo? 20 pessoas num espaço de tempo. Alguém de vocês conhecia alguma delas? Então, não importa. Eu nem conhecia, viraram um número, são 20 pessoas, quem são elas? Como nós ficamos tolerantes com morte no trânsito? Como nós ficamos tolerantes com a possibilidade de alguém sair de casa, ir para o seu trabalho e nem chegar sequer ao trabalho porque morreu no trânsito? Isso deveria incomodar. Mas não nos incomoda. Porque a nossa relação com a cidade não é uma relação de conectividade. E parte dessa frieza que nós criamos está, sim, nos veículos motorizados, que fazem parte do nosso dia a dia, que nos isolam desse contato. O convite, então, que nós fazemos hoje, nesse momento de reflexão e de homenagem a essas pessoas que eu acredito que é o reconhecimento,
né, de pessoas que são guerreiras, porque não é fácil pedalar em Manaus, é exatamente proporcional a essa reflexão. Então, comemoramos os ganhos, mas vamos fazer reflexões sobre o que nós ainda podemos ganhar mais. Com certeza, a bicicleta traz uma cidade muito melhor. E, assim como Paulo Aguiar disse, uma cidade mais humana, uma cidade para pessoas. E, como pessoa, eu gostaria de ver muito mais uma cidade com mais bicicleta. É o que eu desejo para Manaus nesse momento. Agradeço aqui a todos a oportunidade de falar, né, de montar aqui essa reflexão, de trazer aqui essa reflexão sobre a bicicleta. Muito obrigada. Boa tarde. É uma tarde muito boa de comemoração pelo Dia do Ciclismo, vereador Raulzinho, mas também como foi falado aqui, realmente precisamos fazer muito. Unir forças, essa casa, como já tem dado sinal, o prefeito Arthur deu sinal, nos concedendo, na época que estava lá como secretário, indo até o fórum, buscar naquele fórum, que foi muito importante, aquela participação do fórum lá em Lima, no Peru, onde participamos juntos com o Paulo, e trouxemos as informações, e não podemos olhar para trás, temos que olhar para frente. Não adianta que o passado ninguém consegue mudar, mas conseguimos mudar o futuro, tomando atitudes no presente. Começar. E tenho a certeza que, assim como esse próximo ano inicia um ano novo, não basta só dar tapinha nas costas e desejar um ano novo, né, Paulo? Precisa realmente ter um trabalho novo. E isso que estamos aqui com um projeto de lei, criando o Dia do Ciclista Municipal, essas homenagens, são os sinais que também essa casa já dá, de olhar para o ciclismo, o prefeito Arthur olhando para o ciclismo, na Assembleia Legislativa vamos estar olhando para o ciclismo, já falei aqui com o meu amigo aqui da OEA, que vamos estar também numa força-tarefa para realmente fazer o trabalho acontecer. E no próximo ano, 2019, vamos estar aqui comemorando, que saiu do estacionamento, saiu do estado de parado e está começando a andar. Então, vamos trabalhar com toda a força. Nós temos aí o vereador Raulzinho se comprometendo, nós temos aqui o brilhante secretário João Carlos, na Secretaria Municipal de Esporte. Vamos chamar também a Secretaria do Estado para compor também essa força-tarefa, como ela bem colocou, queria assistir o jogo e não conseguiu, isso é um absurdo, né? Então vamos, queria assistir o jogo, não pode assistir, porque não tem onde botar a bicicleta, aí é para acabar, aí é para acabar. Então vamos fazer essa força-tarefa e temos a certeza que dias melhores os ciclistas terão na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Vamos, chegando já, indo para o fim, porque as tripas, o secretário João Carlos já está gritando, né? Quando o semblante da pessoa ficar triste é porque... Então, convidamos a todos para a imposição de respeito. Vamos ouvir o hino da cidade de Manaus.
Antes das considerações finais do vereador João Luiz, um convite a todos vocês, o terceiro ciclo Procissão Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro, com saída às 7h50 da Arena Amadeu Teixeira até a Igreja da Matriz de Manaus. Queremos agradecer a presença de todos, por essa solenidade, pela presença, que é a presença do grupo da FJU, que também tem um trabalho belíssimo em Manaus, no Amazonas, os assessores, a todas as pessoas que é envolvida no ciclismo, aqui à mesa, ao Paulo, do Pedala, da UEA, Fernando Barroso, da comissão, agradecer a presença de todos e nós nos comprometemos a estar aí juntos para o melhor desse grupo do ciclismo, não só em Manaus, mas levar para todo o estado do Amazonas. Isso nós temos a certeza absoluta que é possível acontecer e vamos fazer acontecer. É melhor mostrar os resultados, né, vereador Rosinho? Melhor mostrar os resultados. Então, nós vamos fazer essa força-tarefa, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, vamos chamar a Sengel, vamos chamar a OAB, vamos chamar todo mundo, fazer uma força-tarefa, Abraciclo, a UEA, vamos fazer uma força-tarefa para poder fazer acontecer. Eu tenho certeza que esses debates vão ser muito ricos para a melhoria da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Agradecemos a Deus pela parte de ofício, usando as prerrogativas que me são atribuídas. Declaro encerrada essa reunião solene em homenagem ao Dia do Ciclista. Boa tarde a todos. Vereador João Luiz, encerrando a sessão solene em homenagem ao Dia do Ciclista. Continue com a nossa programação.